Ó, entre os dias 18 e 24 de abril, mais ou menos 100 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos lá de 8 de janeiro serão julgados pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento aí para análise das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República no âmbito dos inquéritos 4.921 e 4.922. Será virtual esse julgamento, certo? E aí, partindo dessa informação, Rosa Weber, que é presidente do STF, e o ministro Alexandre de Moraes, eles foram até o Complexo da Papuda, lá em Brasília, para visitar os presos que foram denunciados aí nesses atos do dia 8 de janeiro. Ao todo, são 294 pessoas que seguem presas em decorrência dos ataques lá à sede dos três poderes na capital federal. Aí os ministros ouviram os presos, inspecionaram a penitenciária e avaliaram a comida. E aí um ponto interessante para a gente dar uma olhadinha. O curioso é exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu uma marmita, uma quentinha, como queiram chamar, que é servida na penitenciária. O Murilo está ilustrando ali pra gente. E ele comeu parte da marmita, né? Para saber se a comida realmente é boa, porque não tem como saber se a comida que está sendo servida lá pro pessoal é boa ou não, sem experimentar. E o ministro foi lá e experimentou. Nas redes sociais, a coisa virou um negócio absurdo. Muita gente dizendo, já tá fazendo uma prévia, não sei o que, fazendo até chacota com o ministro, tá? De acordo com os ministros, eles disseram lá, conversaram com os detidos, disse que tá tudo dentro do devido processo legal. Pamela Bussolini, vou começar com você. Eu tava até com medo. Ai. Mas tem hora que é gostoso comer uma marmita, Pamela. Eu ia perguntar se ele falou se a marmitinha tava boa ou não, porque pra quem tá acostumado com lagostas, vinhos medalhados e tal, eu queria saber o resultado ali da prova. Fazer o Ana Maria ali. Aí a gente não tem total certeza, mas me parece que tá tudo certo com a marmita. Porque ele comeu parte da marmita, não comeu toda a marmita, mas ele ali degustou. Você sabe que, enfim, né, a gente nunca vai saber, né, se ele tá bem, como é que tá, né, porque né, a diferença é muito grande ali, né, a alimentação que ele tá acostumado, mas eu tava com saudade de ouvir falar dos ministros ali, eles estão tão quietinhos, né, nos últimos tempos. Ano passado era 48 horas para isso, 30 e poucas horas para aquilo, 2 dias para não sei o quê, e agora tá todo mundo quietinho, acontece aí um monte de coisa, tá tudo bem, né, então você vê, tá sobrando tempo até para fazer visita no presídio e comer marmita. Interessante, né, como os tempos mudam nesse país. O Brasil é uma coisa maravilhosa. Ângelo Rigon, quero te ouvir. Graças a Deus saímos, né, da obscurantismo e estamos na civilidade. Isso significa que o golpe não vingou e que a democracia ganhou, né? Mas eu queria lembrar, isso é normal, cada um está fazendo o seu papel. Achei um gesto bonito, humano, solidário. Ninguém saiu de lá xingando, nada, né? Foram lá respeitando tudo certinho. Mas eu só queria lembrar, a Pamela acabou me fazendo eu lembrar de algo que eu não publiquei essa semana. Aliás, eu não cheguei a publicar. Quem publicou foi o Gilmar. A Deise Crustra, essa que responde. Deise Crustra, Hospital da Criança. Sua amiga. Da criança. Isso, Organização da Criança. Organização Mundial essa da que Família. prometeu o hospital 9 meses. Essa que liga pra brigar com a gente. Era cheia de postar foto dentro de avião de primeira classe. Estou indo para Paris, estou indo para Nova York. E esses dias ela botou uma foto comendo uma lagosta deste tamanho. Que tamanho? Lá em Nova York. Fala pra quem tá no rádio. Desse tamanho, é bem grande. Meio metro. Quase um sapato de 50, número 50. Então, e aqui o hospital fechado. É isso. E a prefeitura, nós bancamos trouxa, bancando monitoramento, os negócios lá. Tá bom, vamos lá. Agnaldo Vieira, quero te ouvir. O ministro foi lá visitar os presos, falar com eles, tá tudo certo dentro do devido processo legal. Fez uma vistoria lá pela Papuda e aí experimentou a marmita da Papuda. Será que a comida é boa mesmo? Sem dúvida, né? Polícia Federal. Hoje tem Voeva, só para lembrar. Na Papuda. Rapidamente, hoje ainda está em discussão, né, essa questão da segurança nas escolas. Tem uma reunião às 9 horas da Comissão Extraordinária de Segurança Pública da Câmara com o prefeito em exercício, Edson Escabora. Vai ser às 9 horas lá na Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Me chama a atenção porque, claro, a gente não está vivenciando tão próximo 294 pessoas presas ainda desde 8 de janeiro, né? É muita gente realmente. Só para constar, Agnaldo, o diretor do presídio
pediu para os ministros, inclusive por conta dessa lotação, mais gente, porque eles não estão conseguindo tocar o presídio de maneira normal, por conta da lotação, tá? Tem que constar isso. E toda essa população carcerária de uma vez só praticamente, né? Não é aquela coisa... Vieram muito mais, eles foram soltando alguns já ao longo dos dias. Realmente, eu acho que talvez essa prisão nesse período, essas pessoas já tenham refletido sobre o que fizeram, a sua participação. O duro é sempre aquilo, né? A presunção da inocência. Se desses 294, se tiver uma pessoa que por acaso não tem nada a ver com isso, realmente não participou da baderna ou da bagunça, estava lá apenas fazendo a sua reivindicação, o seu protesto, e estar presa realmente aí é lamentável, né? Por isso, daquela coisa de não ter prisão perpétua, de não ter pena de morte, porque se você, né, de 1000, se tiver um inocente e tiver acontecido algo, não terá valido a pena. Mas é a lei, né? Foram fazer baderna nos 3 poderes, aí a consequência realmente veio e de forma pesada, né? Eu não sei se esse mesmo tipo de baderna que foi feita, se tivesse acontecido em outra situação, se a justiça manteria essas pessoas presas. Eu acho que o tratamento terminaria até num termo circunstanciado, né? Mas a manutenção dessas pessoas presas é a mão pesada da justiça para denominando como se fossem traficantes, como se fossem estupradores, que não pudessem estar em liberdade respondendo esse processo. Então, é muito pesado essa já condenação antecipada. Ô Fernando Tupan, é natural os juízes do Supremo saírem lá do... Eu ia falar, não vou não. Irem até a penitenciária para dar uma olhada no que está acontecendo com quem vai ser julgado? Olha, Paulo Caetano, não me lembro de ter isso acontecido. Mas, para mim, os ministros do STF estão totalmente errados em julgar esse caso. Isso devia estar na justiça comum de primeira instância para daí chegar ao Supremo. Agora, por que o Supremo? Qual é o interesse do Supremo em julgar esse pessoal todo? E, para mim, isso tem a ver com uma vingancinha política para tentar desacreditar e acabar com a movimentação favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos ver daqui para frente com o Brasil, eu não tenho ideia, porque se mudar de governo, entrar à direita e a esquerda fizer qualquer coisa semelhante, a volta vai ser a mesma. Você pode ter certeza, vai ter muita gente presa, vai ter muita confusão, e isso é ruim para o Brasil. Para o Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo numa pseudo-democracia, com um desgoverno rolando solto do Lula, o Lula falando que governa para todos os brasileiros e ataca Deltan Dallagnol, ataca Sérgio Moro. Ele mostra que é um radical stalinista, que a gente pode falar que é bastante parecido com o fascismo. Vamos lá. Naman, quero te ouvir sobre essa questão do juiz descer até o presídio, falar com todo mundo, dizer, tá tudo certo, devido ao processo legal, e aí faz a vistoria. É um ato de humanidade o ministro pegar a marmita, experimentar para saber se a comida é boa? Não, acho que não é um ato de humanidade, acho que é um ato político, né? É evidente que aquelas pessoas que foram presas, entre elas havia muita gente, vamos dizer, manipulada, como meu posicionamento desde o início foi esse, foram manipuladas, foram ali naquele lugar, fizeram aquela baderna, se colocaram contra o Estado de Direito, né? E aí as consequências seria realmente uma prisão. Agora, isso já está indo longe demais, e aí o ministro tem que fazer essa média aí com a população. Olha, não é bem assim, não tem nada a ver. Eu acho que, para mim, isso é jogar, vamos dizer, jogar para o auditório, né? Eu estou aqui, eu sou bonzinho, eu sou bacana, e estamos resolvendo as coisas. Não tem nada de humanidade nisso. Isso é gesto
político que ainda não está muito claro para mim qual que é, né? Mas que isso tem a ver com esse coração bondoso do Alexandre, do ministro. Não tem não, viu, gente? Isso aí é enganação. Luiz Neto, quero te ouvir sobre o ministro provando a marmita da papuda. Paulo, isso é uma jogada de marketing, né? Muito inteligente, mas um pouco desqualificada na forma de se fazer, porque ninguém vai se visitar. O juiz que mandou prender não vai visitar, fazer uma visita cordial a quem ele prendeu, né? O próprio, que a gente chama, executor, vai lá e vai, e aí, você tá bem? Te coloquei aqui na cadeia, mas vim ver como é que você tá. Então, assim, acredito o seguinte, é uma jogada de marketing, o ministro tem a imagem dele aí, se fizer uma dessas pesquisas, na qual muitas pessoas acreditam, tem aí uma rejeição muito grande, a gente sabe que o judiciário não necessariamente precisa ter aprovação, né? A lei tem que ser cumprida. Mas comer uma marmita lá para ver a situação, isso aí é quase uma campanha eleitoral em favor aí do ministro, né? Porque muitos políticos e muitas pessoas que aproveitam desses momentos vão lá em determinadas situações, não tem esse costume de comer marmita, vai lá e come a marmita no dia para falar, ó, eu sou como você. Político faz isso, né? Muito. Faz bastante. Fala o nome de um político que fez isso. Não, no Paço Municipal, na frente do gabinete do prefeito. Chama-se Ulisses Maia, comeu marmita com os pessoal do sindicato. Mas é pra jogar pro público. Você tem toda Deixa eu só razão. fazer um comentário. Tinha Uma ovo. coisa é um prefeito, tem um marmita que é vereador, gostosa, quando você tá com fome. alguém que tem mandato, assim, é que não é distante um prefeito comer uma marmita. Agora um ministro que está acostumado a tomar vinhos caríssimos, Ele não tinha comer mandato. comida caríssima, comer comida da mais refinada alta gastronomia do mundo, comer uma marmita assim e dizer como se fosse algo que ele querer mostrar que ele é algo comum, que ele está acostumado com aquela realidade, aí eu vejo assim, tentar construir um personagem, algo que não existe, né? É a mesma coisa desses grandes deputados, as grandes lideranças do país, que a gente sabe que um almoço não se gasta menos de R$2.000, ir lá e pegar uma marmita de R$10 e comer, dizendo que tô acostumado com isso, é a melhor coisa do mundo. Então a gente não pode se enganar, né? Acho que isso é o principal. O Aguinaldo disse algo muito sensato e eu acho que isso é importante. Quem teve condições, Aguinaldo, na minha opinião, essa é a minha opinião, quem teve condições de pagar bons advogados, tinha dinheiro sobrando, talvez nem na cadeia esteja mais. Ali tá quem não tem condição. Ali tá quem defende da defensoria, quem depende da defensoria pública. Ali tá pessoas que talvez não tenham o poder aquisitivo de muitas que já foram soltas há muito tempo. Neto. Então, infelizmente, é uma pena. Sabe por quê? Porque não, o senhor tá sendo deselegante. Eu tenho que perguntar se você conhece uma pessoa chamada Deolinda, tem peça Ferracini. Então você é o conhece? seguinte, eu vou me calar, vou deixar o meu colega que ele Isso, tem então, mais esse coisa cara, pra eu te dizer. perguntar, você conhece Deolinda, tem peça Ferracini? Em janeiro, circulou uma bolsonarista, um fake news bolsonarista, dizendo que ela tinha morrido da papuda. Uma deputada subiu na tribuna da Câmara e falou que ela tinha morrido. Mas a culpa E é era da mulher mentira. ou da deputada? Então, os ministros têm sim a obrigação de restabelecer a verdade. Deixar na mão de bolsonarista vai acontecer O que isso. vai restabelecer a verdade é uma CPI, uma investigação dos nossos deputados, fazer, assim como o senhor vamos fazer. defendeu Vamos lá. a investigação, a CPI da Covid. Vamos seguir aqui, vamos seguir.